Não comece a estudar Python se você é iniciante no universo da programação ou se você está começando a aprender a programar, não comece com Python. Eu sei que é um pouco contra-intuitivo eu falar para você não começar com Python, justamente uma linguagem de programação que as pessoas dizem ser muito fácil de começar e que também é uma linguagem que é tendência no mercado. E talvez até mesmo você pode estar começando a estudar Python porque ouviu dizer que é uma linguagem fácil de começar e que é uma ótima introdução para o mercado de trabalho. Olha, isso é até verdade. O Python em si, ele é uma ótima linguagem de programação. Só que existem dois problemas que as pessoas não te contam quando você vai começar a estudar Python, e eu vou falar sobre esses dois probleminhas agora aqui nesse vídeo. O primeiro problema é, depois que você aprender Python, você vai aplicar ele aonde? O Python por si só, ele não tem uma ferramenta de interface gráfica que você possa montar uma telinha, um programa, ou algo que te ajude a montar um produto final ou apresentar um projeto de programação que você criou. Por exemplo, outras linguagens como o C# tem o próprio Windows Form que você consegue criar telas, o Java tem o Java Swing, o próprio JavaScript com o auxílio do HTML e do CSS você pode criar telas para web. Você tá entendendo isso? Quando você terminar de estudar Python, o que você vai conseguir fazer vai ser um terminal, né? Uma tela preta ou branca, dependendo, que você taca comando e ele te responde com comandos. É claro que o terminal por si só, ele já é uma ferramenta. O sistema não precisa necessariamente ter uma interface gráfica para ser bom ou para poder funcionar. A questão é se você, como iniciante, que está começando agora a aprender a programar, é isso que você quer? Porque assim, todo esse tempo que eu dou aula de programação, eu já comecei ensinando turmas com Python, já comecei ensinando com outros tipos de linguagem de programação. E geralmente, quando eu começo com uma linguagem de programação que não tem uma interface gráfica, como o Python, as pessoas demoram para poder entender a aplicação prática daquela ferramenta no dia a dia. Já quando as turmas começam a aprender com uma interface gráfica, a galera se sente muito mais motivada e consegue enxergar esse programa funcionando em qualquer outro lugar do computador ou da internet. Então assim, eu acho que esse é um ponto importante para você pensar. Se você já começou a estudar Python, começou a programar Python e está gostando, tá tudo bem. Se você consegue entender a aplicação prática disso no mercado, no mundo real, do que você está estudando, tá ótimo, perfeito. Mas se você começou a estudar programação, começou com Python, e tudo isso que eu tô falando para você tá fazendo sentido, essa coisa de tipo, onde que eu vou aplicar isso? Como é que eu vou trabalhar com isso depois? Então talvez seja a hora de você pensar talvez numa outra linguagem para você começar a programar. E se você ainda é um entusiasta e não começou efetivamente a programar e não sabe por onde começar, talvez por causa desses motivos que eu disse aqui, o Python talvez não seja a melhor opção. Mas não se preocupa, tá? Daqui a pouco eu vou dar um norte, vou dar a minha sugestão do que eu indico ser um bom caminho para começar na área da programação, ainda nesse vídeo. Agora tem um segundo ponto que eu acho mais problemático do que o primeiro, tá? Que é aonde que o Python é usado na prática, no dia a dia. Quando você se especializar em Python, aonde você vai usar ele? O Python, ele é mais comumente usado no back-end. Isso não quer dizer que você não possa usá-lo no front-end, mas aqui tem tantos frameworks hoje para front-end que o Python não é a melhor ferramenta, nem é tão cogitado assim. Sendo assim, se você vai programar em Python hoje, acredita-se que você vai utilizar ele para o back-end, ou então para aplicativos um pouco mais objetivos, como Scrapping, Data Science, aprendizado de máquina. Se você pegar ali, por exemplo, o próprio Stable Diffusion, que é aquele programa de criar imagem através de inteligência artificial, ele é feito em Python. Se você for utilizar ele no seu PC, você tem que baixar o repositório em Python dele para poder rodar. Então ele é uma ótima ferramenta para esse tipo de coisa também. Então assim, lembrando rapidinho para quem é iniciante e não sabe ainda, o que é front-end e o que é back-end que eu tô falando aqui. O front-end, ele é o desenvolvimento de interface de usuário. Então, por exemplo, a página de um site, a interface de um aplicativo, tudo aquilo que você vê na telinha, podemos dizer que é o front-end, tá? Enquanto o back-end, ele é o responsável pela lógica de funcionamento do programa, o que tá mais interno ali que você não vê. Então, por exemplo, se você pegar um botão em um site, esse botão ele foi feito utilizando o front-end. Mas para você clicar nesse botão cadastrar o usuário, salvar ele no banco, fazer uma autenticação, você usa aí o back-end. E tem linguagem de programação que funciona em cada um dos lados. Por exemplo, o front-end você poderia utilizar o JavaScript, o back-end você poderia utilizar o PHP. E tem linguagem de programação que funciona dos dois lados, por exemplo, Python. Então, retornando ao assunto principal do vídeo. Então, assim, se você aprender a programar em Python, você vai meio que conseguir objetivamente trabalhar no back-end de aplicações. Mas o back-end ser funcional,
primeiro você precisa ter uma interface que foi feita no front-end, né? Só que como que você vai ter uma interface no front-end se você não aprendeu a fazer? Lógico, quando você vai trabalhar numa empresa, por exemplo, se você é o encarregado do back-end, você não trabalha no front. Mas quando você está aprendendo a programar, geralmente você faz tudo. Você vai ter que fazer seu back-end e você vai ter que fazer seu front-end. Então meio que você tem que saber fazer os dois para você poder aprender mesmo. Então, o que vai acontecer? Depois que você aprender a programar em Python, que vai ser ali mais para a parte voltada do back-end, você vai ter que voltar e começar a estudar outras tecnologias para entender como é que funciona o front-end e criar ele, para depois você aplicar o Python na prática em um projeto real. É claro que no universo da programação, ninguém programa só em uma linguagem. Você se especializa numa linguagem, isso é comum, só que é comum também você conhecer outras linguagens também. Até porque é muito comum você ter dois programas diferentes que usam linguagens diferentes e se comunicam entre si. Então, uma hora ou outra, você vai acabar aprendendo outra linguagem também. A questão principal que eu quero levantar aqui é que se você está aprendendo Python, só com ele, só o Python sozinho, você não vai conseguir criar nada muito grande nele agora no começo. E aí, logo em breve, você vai ter que partir para outras linguagens de programação que se integrem com o Python para você poder criar um produto. E isso é algo que eu vejo que faz muitas pessoas desistirem de continuarem a aprender a programar. Ó, vamos deixar claro aqui, quando eu falo um produto final, um projeto final, é você realmente criar um programinha que você pode mostrar para as pessoas ou até mesmo vender isso. Então por exemplo, um sistema que você pode cadastrar produtos e um estoque. Você já imaginou fazer esse programa em Python? Você vai criar lá um terminal, uma tela preta, colocar lá, digite 1 para cadastrar, digite 2 para buscar. Cara, isso é muito ruim, não dá certo você fazer um sistema assim. As pessoas não vão comprar um sistema desse se você não consegue criar o produto final. Ele pode ser funcional, porque o Python ele faz coisas funcionais. Só que você não vai conseguir vender esse produto. Esse produto não é o produto final gerado, né? Então isso eu quero dizer, é o tipo de coisa que você não conseguiria fazer só aprendendo Python. Então assim, se você tivesse começado por outro caminho, se você for começar por outro caminho, com uma outra linguagem ou tecnologia que te ofereça essa ferramenta, que você possa criar uma interface, que você possa criar um produto com isso, algo mais próximo do mundo real que te incentive a continuar estudando, dessa forma, naturalmente, isso te leve mais adiante a ponto que o seu estudo vai chegar na necessidade de você aprender Python. Porque, vou reforçar, Python é uma ótima linguagem e eu uso todos os dias. Mas eu não uso só o Python. Às vezes que eu uso o Python sozinho, não é pra coisa que se eu fosse iniciante eu iria utilizar, sabe? Então tá, como começar no universo da programação? Porque até aqui eu falei quais são os motivos que eu não indico Python para você poder começar. Lembrando que isso é uma indicação minha, você pode discordar dela, tá? Até por causa disso, já desativei os comentários desse vídeo, você pode ter percebido isso já. Na comunidade da galera de programação, o pessoal adora xingar e ter razão sobre tudo. E sinceramente eu não tenho um saco para poder discutir sobre isso, tá? Então se você tá ingressando no universo de programação, saiba que tem muita gente chata, mas é chato de galocha mesmo. Então assim, comentários desativados. Então, qual linguagem de programação eu recomendo para você começar a aprender a programar do zero? E a resposta é simples. Nenhuma. Calma, eu explico. Porque assim, dentre as linguagens de programação, nós temos outras tecnologias que são complementares e que uma hora ou outra será necessária para todo programador. E eu tô falando de HTML e CSS. O HTML talvez você já tenha até ouvido falar. Ele é uma tecnologia para poder criar sites. Então você vai escrever ali os códigos com marcações e com isso você consegue desenvolver telas, né? Não só sites, tá? Dá para você poder criar outros tipos de interface com HTML, mas principalmente sites, tá? E depois vem o CSS. O CSS vai tornar esse seu site bonito. Você vai formatar, vai colocar estilo no site. Então os dois sempre andam juntos. O HTML você faz o site, CSS deixa o site bonito. E eu indico o HTML e o CSS porque ele é totalmente visual. Tudo que você faz nos dois, você consegue ver na tela. Você até consegue montar um produto final sem você ter programado nada ainda. Então você vai estudando, vai aprendendo, vai montando e você consegue mostrar para as pessoas o que você está desenvolvendo. E até mesmo você pode se empolgar com isso. Porque acontece muito das pessoas quererem ingressar no mercado da tecnologia e já vai logo pensando na programação, sendo que existe um nicho gigantesco em volta disso sem estar necessariamente ligado à programação. Então, dos alunos que eu tive, que eu tenho, acontece muito de estar lá HTML e CSS, e sempre começa desse jeito. Depois vem JavaScript, vem outras linguagens de programação, C#, se for o caso, inclusive Python vem depois. E aí, tem muitos alunos que às vezes nem gostam da programação. Quando eu começo JavaScript e o Python, eles não curtem muito programar. Mas eles aprenderam HTML e CSS e curtiram pra caramba.
E aí eu tenho aluno que depois virou designer, virou web designer, e não necessariamente trabalha hoje em dia com programação, mas começou por ali. E se tivesse começado com o Python, não teria chegado nesse ponto e talvez não tivesse descoberto a profissão da vida dela. Então tenta começar por aí, cara, HTML, CSS... Tá, Conrado, mas e aí quando que eu começo a aprender programação, sendo que HTML e CSS não é linguagem de programação? O processo de aprender HTML e CSS é muito natural, porque depois de aprender a criar sites com essas tecnologias, você precisa colocar a programação desse site para ele funcionar. Porque, por exemplo, quando você faz um site utilizando HTML e CSS e você clica em um botão, ele não faz nada, porque você não programou ele. E é aí que você vai começar a estudar a programação. E eu tô focando aqui em site, só que isso é uma introdução. Pode ser que você não goste de criar sites, mas não tem problema, é só uma introdução. Depois você pode voltar isso para aplicativos, para sistemas, para desktop, para jogos que seja. Então é aí que entra a sua primeira linguagem de programação, o JavaScript. Porque aí você vai aprender a programar um botão. Você vai aprender a receber o clique desse botão, você vai, através da lógica de programação, fazer com que ele passe no loop, verificando todos os campos que tem no formulário de cadastro de usuário. Você vai aprender a utilizar as condições. Se o campo estiver vazio, emite uma mensagem de erro. Se não, pode seguir para a próxima etapa. Validar esse usuário. O e-mail está certo? Tem um arroba ali? Pega a string do que a pessoa digitou no e-mail. Tem arroba ali no meio? Tem a palavra Gmail ou Hotmail digitada? Se sim, faça isso. Se não, emite uma mensagem de erro. Tudo isso é muito mais próximo do mundo real. Fica muito mais fácil você absorver isso, entender e aplicar. Isso, a meu ver, é o ideal para quem está começando. Você traçar esse caminho onde você aprende a criar uma tela, deixa essa tela bonitinha e depois você vê a necessidade de colocar programação para ela poder funcionar, é o melhor jeito de você começar. Porque sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer depois é o seguinte: você aprendeu a criar a telinha com HTML, deixou ela bonitinha com CSS, programou com JavaScript, o botão deve verificar todos os campos, fez toda a lógica de programação acontecer. E sabe o que vai acontecer? Sabe o que você vai se perguntar? E que os alunos meus perguntam também? Tá, mas agora como é que eu salvo esses dados? Porque você pode até cadastrar um usuário, mas se você atualizar a página, não fica salvo. E aí é nesse ponto que você vai sentir a necessidade de querer avançar nos seus conhecimentos de programação e vai dar introdução, por exemplo, ao aprendizado de uma linguagem de back-end para poder salvar esses dados. Por exemplo, o Python. Entendeu como é que as coisas estão se ligando um pouco melhores agora? E antes de finalizar esse vídeo, vamos falar sobre lógica de programação, ou algoritmos, né? Porque onde que vai entrar a lógica de programação aí? Lógica de programação é essencial para vocês que querem programar, né? O próprio nome já diz, é a lógica da programação. Quando você aprende a lógica, você consegue aplicar isso em qualquer linguagem. Porque tem muitas pessoas que recomendam você começar nem com Python, e sim com pseudocódigos, como o português estruturado, né, o tal do Portugal, e outras linguagens que ensinam só a lógica do que a programação em si. Pra mim, sinceramente, dá no mesmo, tá? Você começar a aprender a programar em Python, com uma linguagem de programação, ou com um pseudocódigo, no final das contas, pra mim, dá no mesmo. Das duas formas, vão te ensinar a criar uma variável, das duas formas você vai querer uma condição, que é o laço de repetição, só muda que um é pseudocódigo e o outro é código mesmo. Mas é importantíssimo que você estude lógica de programação, senão você tá fadado a ser um programador medíocre que só vai saber copiar e colar código. Então eu indico sim que você aprenda lógica de programação, mas você pode fazer nessa ordem das tecnologias que eu tô te falando. E veja, nada te impede de continuar estudando Python para você poder ter essa lógica, mas enquanto você estuda Python, você começar também com HTML e CSS, depois partir pro JavaScript. O importante é que em algum momento você estude a lógica, tá? Qual que é o meu conselho? Se você não começou ainda ou se você quer começar, ou se você começou e não tá gostando muito bem do caminho que você tá seguindo, começa HTML, estuda CSS, aprende JavaScript. Enquanto você estiver aprendendo JavaScript, procura um curso de lógica de programação e estude os dois em paralelo. Tudo bem? Então assim, só para poder concluir, se você começou a estudar Python, termina, não tem nenhum problema. Se você está querendo começar agora e tem um ótimo curso de Python esperando por você, vai lá, siga firme, só vai. O Python é uma ótima linguagem que eu falei para você, eu uso ela todos os dias. Eu só não acho que seja a melhor linguagem de programação para introduzir uma pessoa no universo da programação por conta dos motivos que eu falei nesse vídeo. Então assim, se por algum acaso você se interessou no que eu falei para vocês, talvez começar a estudar HTML e CSS,
Aqui no meu canal no YouTube eu tenho um curso e é 100% gratuito, não se preocupe, eu não vou cobrar nada por isso. Todo o conteúdo que eu produzo pra internet é gratuito. Então eu tenho um curso completo do começo ao fim do HTML e CSS com projetos práticos. E no final do curso de HTML você vai aprender a criar um site. No final do curso de CSS você vai deixar esse site bonito. Tem até curso de Photoshop e inclusive de JavaScript aqui no canal. Então dá uma olhadinha aí se você se interessar, dá uma olhada nos outros vídeos aí também, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado, que eu tenha lhe ajudado de alguma forma, tirado algumas dúvidas, e nos vemos numa próxima aí.